Bom dia, crianças. Espero que o final de semana de vocês tenha sido bom. E hoje nós vamos falar sobre as aves urbanas. Na página 224 da apostila de ciências. Caminhando pelo zoológico, Luan e seus amigos repararam que lá vivem livremente alguns animais. Entre eles, muitas espécies de aves. Vejam quantas aves estão no lago. Será que elas não vão fugir? Claro que não. Aqui elas têm tudo que precisam. Tem frutinhos nas árvores e ainda podem descansar. Essas e outras aves urbanas vivem livres. Elas encontram no zoológico e também na cidade condições para sua sobrevivência. E podem fazer ninhos nos galhos e nos troncos. Que bom, não é? Assim podemos ver muitas aves sem precisar prendê-las em gaiola. Trocar ideias. Você já conhecia algumas dessas aves urbanas? O que você sabe sobre elas? Vamos saber então? As aves urbanas. As aves são encontradas tanto em ambientes naturais, florestas, montanhas, campos e praias, como em ambientes modificados, fazendas e cidades, nas ruas, na escola, em parques e praças. Em ambientes como as cidades, a diversidade de aves e de outros animais depende principalmente da variedade de alimentos disponíveis, sendo os mais comuns de origem vegetal, frutos, sementes e néctar, que fornecem também material para construções de ninhos. Néctar, né? O que é néctar? É aquele melzinho, né? Que as aves sugam do miolinho da flor, né? Que também sustentam elas. Eu não sei na casa de vocês, mas aqui em casa, no telhado do vizinho de manhã costuma ter muito passarinho, muito, muito, muito. Se você estiver dormindo até assim num sono leve, você consegue acordar com o canto deles. Bem, a preservação da qualidade das águas nas cidades também é muito importante para as aves. Olha aí, galera. Primeira figura é uma garça preparando-se para pescar. A segunda imagem ela é um pato. Um pato com peixe no bico, né? Ele, ó, caçou o pato para poder comer. Bem, conheço algumas aves adaptadas ao ambiente urbano. Quer dizer que são algumas aves que são mais fáceis da gente ver, né? Rolinha, sabiá laranjeira, bem-te-vi, quero-quero, carcará e sanhaço cinzento. Essas aves são as aves que são mais fáceis da gente encontrar nas praças, nos rios, na cidade, na verdade. Bem, na página 226 agora, nós vamos ver o estudo das aves. O que os ornitólogos fazem, né? Eles observam as aves, coletam os dados sobre elas, medem, descobrem como é o seu comportamento, onde elas vivem, como é sua alimentação, sua reprodução e muito mais. E partindo dessas características que eles descobrem, eles classificam em vários tipos. Então, vamos ver aqui na lista a classificação das aves feitas de acordo com seu tipo de alimentação. Olha que interessante, pessoal. As árvores, elas são classificadas de acordo com a sua alimentação. Então, nós temos as granívoras, grãos e sementes, é o que elas comem, tá? Frugívoras, frutos, insetívoras, insetos, nectarívoras, néctar, onívoras, animais, sementes e frutos, as carnívoras, que comem animais, as necrófagas, que comem animais mortos, e as piscívoras, exclusivamente de peixes. Aqui embaixo a gente pode ver
ornitólogo fotografando pássaros. Bem, agora você é o cientista. Vamos estudar as aves, tal como um ornitólogo. Para isso, você fará observações e registros e tentará identificar a ave. Seu professor fornecerá todas as dicas de que você precisa para realizar uma observação bem-sucedida. Antes de iniciar a atividade, recorte o anexo 2, colhe-o no seu caderno e leia o que você deverá observar. Consulte um guia de aves em um livro ou na internet e tente identificar a ave observada. O registro. O nome dessa ave é... Bem, eu vou dar duas opções para vocês, mas vocês podem ter a opção que vocês quiserem, tá? Nessa altura do campeonato, como se diz a lenda, nós não temos como tá saindo para observar nada. O beija-flor ou o periquito, né? Que são duas aves que normalmente alguém tem em casa. O beija-flor, porque vem beijar as flores e tomar aguinha, e o periquito, porque normalmente alguém tem em casa, tá bom? Agora, se vocês quiserem pesquisar outra ave, sem problemas. É só preencher a tabela do anexo 2. Agora vamos à página 227, atividade 1. Consulte a tabela a seguir para responder as questões 1 e 2 no seu caderno de ciências. Hábito alimentar: granívoras. Exemplo de aves: tico-tico, rolinha e pardal. Nectarívoras: beija-flor. Frugívoras: tucano e periquito. Insetívoras: andorinha azul e branca. Onívoras: sabiá laranjeira, bem-te-vi e sanhaço cinzento. Piscívoras: a garça e o martim pescador. Necrófagas: urubu de cabeça vermelha e urubu preto comum. O que é uma ave necrófaga? É uma ave que ela se alimenta de carne podre. Isso significa de animais mortos, tá? Então, tipo, o animal morreu, o cheiro do animal apodrecendo ali, ele traz a ave, ela sente o cheiro, aí ela vem para comer a carne. Vocês podem ver, notar que onde tem muito urubu, normalmente tem alguma coisa morta. E as carnívoras, né? Por exemplo, o João de Barro. 1. Imagine que você e sua turma montaram o comedouro na escola e nele colocaram alpiste, ração para aves, mamão e banana. Anote no seu caderno 6 aves que poderão vir até esse comedouro para se alimentar. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem olhar na página 226, que identifica a alimentação o hábito alimentar dessas aves, tá bom? 2. Você já sabe que cada tipo de bico está adaptado a um hábito alimentar. Leia a descrição de alguns bicos e escreva no seu caderno de ciências o nome de uma ave que tem cada um deles. A. Bico longo, que funciona como uma pinça para apanhar insetos. B. Bico curto e forte, usado para quebrar cascas de sementes ou grãos duros. E C. Bico longo, utilizado para se alimentar do néctar das flores. 3. A imagem mostra pessoas observando aves. Converse com seu colega e responda no seu caderno. Você acha que esse tipo de lazer pode contribuir para uma vida mais saudável? Por quê? Aves ameaçadas, página 228. O Brasil tem cerca de 1.800 espécies de aves. É o segundo país com maior biodiversidade de aves no mundo, perdendo apenas para a Colômbia. Olha aí, nós temos 3 tipos de aves muito bonitas: ápia, arara azul grande
e o tucano de bico verde. Mas muitas dessas espécies estão ameaçadas de extinção devido ao tráfico de animais. Elas são vendidas de forma ilegal em feiras livres. As mais procuradas são os periquitos e papagaios, para tornar-se animais de estimação. Portanto, esse tipo de comércio também provoca o desaparecimento de espécies na natureza. Um exemplo de ave em situação de risco, pelo reduzido número de seus representantes na natureza, é o papagaio do peito roxo. O papagaio de peito roxo habita a mata de araucárias, alimenta-se principalmente de frutos e está ameaçado devido ao tráfico ilegal. Atividade 2. Leia as informações e assinale as alternativas corretas. Então, vocês vão colocar um xizinho aí no quadradinho das alternativas que estão corretas. As aves destinadas a serem animais de estimação só devem ser adquiridas através de criadores autorizados pelo IBAMA. Segundo quadradinho. O tráfico de animais é uma das principais causas da extinção de várias espécies de aves. Terceiro, a observação de aves é uma atividade que pode ser realizada em ambiente natural e urbano. E o quarto quadradinho. A reprodução de aves em cativeiro é uma maneira de evitar que entrem em extinção. Agora, na página 229, nós vamos falar sobre a ararinha azul, que é uma ave extinta na natureza e que hoje só existe em cativeiro. Esta ave ficou muito famosa após virar personagem Blue do filme de animação Rio. Eu espero que vocês tenham assistido. Conheça agora a trajetória real dessa espécie de ave, desde a sua descoberta durante uma expedição científica até a sua extinção na natureza. Ararinha azul, espécie extinta na natureza, pode voltar à caatinga. Em 1919, uma expedição científica pelo Brasil observou uma ave semelhante ao arara azul, mas com a metade do tamanho. Ela possuía asas estreitas, cauda longa e um voo característico. Claramente se tratava de uma nova espécie, a ararinha azul. Após ser descoberta, ela passou a ser desejada por colecionadores de aves e o tráfico de animais se tornou seu maior inimigo. As queimadas, o desmatamento e o pastoreiro que construíam e ainda constrói a caatinga contribuíram para a diminuição dessa população. Bom, pastoreiro é o lugar onde eu levo o gado para se alimentar da pastagem. É o pasto, né, que a gente vê, onde tem um monte de gado, vê eles comendo cavalo, etc. E a caatinga é um tipo de planta, uma vegetação que ela é predominante no Nordeste do Brasil, que ela é adaptada exatamente ao ambiente quente e seco, que é o ambiente do Nordeste, certo? Em 1990, uma expedição avistou o último representante do habitat natural. Os pesquisadores observaram o animal, coletaram dados e descobriram que se tratava de um macho. Para tentar salvar a espécie, uma fêmea criada em cativeiro foi reintroduzida. Era esperado que ela formasse uma nova família com o macho. No entanto, há 13 anos, uma ararinha azul foi avistada pela última vez. A espécie entrou para a lista vermelha da IUCN, União Internacional para a Conservação da Natureza, na sigla em inglês, como animal possivelmente extinto na natureza. Mas nem tudo está perdido. Porém, ainda resta 79 indivíduos em cativeiro. E o projeto Ararinha na Natureza, criado em 2012, luta para que a espécie volte a pintar o céu de azul da caatinga.
Bom, pessoal, olha a nossa ararinha azul aí do nosso lado direito da apostila. A ararinha azul está extinta na natureza, mas o projeto Ararinha na Natureza luta para que a espécie volte a colorir o céu da caatinga. Agora vamos para a página 230, atividade 3. 1. Releia o texto e grife quais foram as causas da extinção da ararinha azul. Grifem com lápis de cor, por favor. 2. Discuta com seus colegas sobre a preservação de animais silvestres. Escreva no seu caderno uma lista de 3 ações que devem ser tomadas para que essas espécies de animais voltem ao ambiente natural. Bom, desde o módulo passado nós já estamos vendo, o que ajuda essas espécies a retomar seu ambiente natural. Então, eu acredito que vocês conseguem escrever 3 coisas, não? Em casa. 1. Quanto maior a quantidade de árvores frutíferas na cidade, maior a possibilidade de atrair aves. Encontre no quadro o nome de árvores frutíferas que atraem pássaros: abacateiro, ameixeira, amoreira, caquizeiro, goiabeira, mangueira, pessegueiro, pitangueira e romanzeira. Pintem, por favor, os nomes. B. Responda em seu caderno. Por que a arborização urbana traz mais árvores para a cidade? Porque quanto mais árvore tem na cidade, mais aves tem. Elas vêm procurar o quê? E ali, esse espaço representa para elas também uma parte do seu habitat natural, né? C. Em que lugares da cidade podem ser plantadas árvores frutíferas? Responda em seu caderno. A, B e a C é para vocês colocarem no caderno de ciências. Vamos para a página 231. 2. Analise as imagens de 2 objetos utilizados durante a observação de aves. Bem, vocês vão olhar na mão das pessoas, super fácil, né? Dá uma olhadinha ali e escreva no seu caderno o que são e para que servem. 3. Observe as imagens de aves e os alimentos por elas capturados. Como você as classificaria de acordo com o seu hábito alimentar? Escreva no seu caderno. Olha lá, a ave 1 está comendo peixe, a ave 2 fruta e a ave 3 inseto. Vocês vão voltar um pouquinho lá para a alimentação das aves e vão dizer como é a classificação de cada uma delas, o hábito alimentar. Número 4. Além do tráfico de animais, muitas espécies de aves estão ameaçadas de extinção devido à destruição de seu habitat. Explique no seu caderno como isso afeta a sobrevivência das aves. E olha lá, vale a pena ler. Você já pensou em se tornar um ornitólogo mirim? Esse guia pode ajudá-lo, pois contém centenas de imagens e informações sobre as aves brasileiras. De pequeno tamanho, você poderá levá-lo facilmente em suas observações. Aves do Brasil. E nós vamos ficando por aqui. Um grande beijo e uma boa semana a todos.